Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta quinta-feira, dia de louvor e adoração eucarística na segunda semana do tempo comum. Hoje, de uma maneira bem clara, a gente percebe por meio da liturgia que quanto mais a gente se aproxima de Jesus, até mesmo o conhecimento de si, Deus vem a dar, a estabelecer, purificar. Já percebeu que uma das maiores trajetórias humanas em toda a sua história é saber especificamente, de maneira clara, quem é o homem? E várias pessoas tentaram falar isso, né? Dizendo que o homem muitas vezes é apenas as suas paixões, dizendo às vezes que o homem é aquilo que a circunstância permite, que o homem não tem uma identidade própria, que ele não tem sentido, não tem propósito, mas também existiram pessoas sensatas que estabeleceram, não, sim, o homem tem um sentido, tanto naquele momento em que ele vive, como para o eterno, né? Então, quando a gente também se aproxima de Jesus, que é a verdade, que é o pleno bem, é o amor, a gente acaba por descobrir quem realmente nós somos. E isto é maravilhoso, porque a gente deixa de viver à margem daquilo que Deus nos criou para ser. E a gente passa a ter uma identidade própria. Quando a gente é dotado dessa identidade, a gente sabe o nosso nome, a gente sabe o nosso caráter, sabe o nosso valor, o nosso sentido, o nosso propósito, a gente começa a vivê-lo. Portanto, meus irmãos, eu dedico esse vídeo, esse evangelho, para cada um de vocês que em qualquer tipo de tristeza ou provação chegou um dia a se perguntar: meu Deus, quem eu sou? Como eu atravesso essa situação, sem nem mesmo saber o quanto sou amado ou quem eu realmente sou. Pois bem, Jesus há de definir todas as coisas de maneira clara e absoluta aos nossos corações. Então rezemos, pedindo ao Senhor Jesus que nos ilumine e que esse saber de nós mesmos nos ajude a recuperar os valores que estão encobertos por nossas preocupações, nossos devaneios, nossos pecados e falta de clareza. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça, Senhor, de conhecer como o Senhor realmente pensa de nós e o que de fato há de dar sentido para toda tristeza e alegria que vivemos neste tempo. Assim, Senhor, confiamos nossa alma inteiramente a vós. Dai-nos a conhecer o que é do vosso agrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao glorioso São José, rogai por nós. O evangelho de hoje está narrado em Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12, e diz assim: Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinha ouvido falar do que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se por sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para que não dissessem quem ele era. Meus irmãos, que evangelho preciso, belo, né? E do qual a gente tira uma riqueza assim muito grande, justamente para esse discurso que a gente estava falando aqui inicialmente, né, sobre esse tema de hoje. Então vejam, Jesus se retirou, né, para a beira do mar, junto com seus discípulos. E a gente sabe que missão específica Jesus tem para com o discipulado, para com o apostolado da igreja. É deixar claro todo o seu legado para a eternidade, né? Ecoando a sua paixão, mas também a sua ressurreição de maneira plena, assim como os sacramentos. Então, Jesus tem aqui um legado que
é amor por cada um que estava ali já presente, mas também por quem já tinha passado e por quem viria, né? É visando a mim, visando você, seu coração, sua plena recuperação, sua vida, sua alma, que Jesus se ocupou de tanto dedicar seu tempo para os discípulos, para a igreja, né, que ele estava formando ali. Então, mas muita gente o seguia, claro, reconhecendo todo o bem, toda a verdade que Jesus fazia, praticava, que Jesus operava em seu meio. As pessoas viram-se atraídas. E de fato, meus irmãos, quando a gente está diante da verdade, principalmente uma verdade que revela em nós, né, quem nós realmente somos, as nossas reais necessidades e aquilo a que a gente realmente está destinado, a gente se atrai. Quando que eu fui atraído por isso? Por exemplo, eu, Fábio, né, aos meus 19 anos, como é que eu fui atraído por Deus? Foi justamente quando eu percebi que aproximar-me dele me fazia reconhecer quem eu sou, como um mecanismo assim de chave e fechadura, onde eu, cansado de procurar, né, definições sobre tudo, em todo quanto é lugar, encontrei em Jesus o que nada estava expresso de maneira plena nos outros lugares, né? E eu dei permissão para Jesus realizar, falar, né, cumprir, efetivar, libertar em minha vida. Então, vejam, muitas pessoas de vários lugares aqui o Evangelho vai citando, né? Do Judeia, Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, territórios de Tiro e de Sidônia, foram até Jesus porque tinham ouvido o que Jesus tinha falado e feito. Então, Jesus pediu aos discípulos, olha só que bonito esse símbolo, né? Uma barca, por causa da multidão, para que não comprimisse. Vejam, a gente não chega ao conhecimento de Jesus de uma maneira assim aleatória, né? Na nossa vida de oração, alguém nos ensinou a rezar. Na nossa vida de meditação da palavra, alguém nos deu o entendimento para essa palavra. Então Jesus, de uma maneira bem clara, percebeu que nós não seríamos autodidatas, né? Porque acorreríamos para o bem de uma maneira louca, ávida, de uma maneira que poderia chegar a comprimir Jesus, ou seja, a conhecê-lo do jeito que eu quero conhecer, olhando mais para mim mesmo do que para aquilo que está a ser revelado em Jesus. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você, ao procurar conhecer a Deus, não queira enxergar em Deus o que já está em você, mas de maneira livre, intencional, reta, educada, se aproxime-se da graça, do amor. Venha despido de tudo aquilo que você tem por preconceito, né? E veja como Jesus é manifesto. Ele estava ali com os discípulos e estava sobre uma barca, na praia, a pregar para todos, né? Então existe uma condição, né, no qual Jesus achou perfeito, favorável e bom. Não é por meio do autodidatismo, né? Pegando qualquer trecho, qualquer doutrina, código canônico, pegando a Sagrada Escritura, por exemplo, e interpretando conforme você quer. Não. Reze, peça a manifestação de Deus, da graça em seu coração, né? Conte com o fato de saber que Jesus está ali apresentado no meio de uma barca. A barca é símbolo da igreja, a barca é símbolo da família, a barca é símbolo da aliança, resgatada lá desde Gênesis, né, na arca de Noé. Então, a barca aqui é lugar de acolhimento. E os discípulos estão em volta, ajudando as pessoas a ouvirem, a verem Jesus, a aproveitarem tudo que Jesus quer manifestar. E veja que a coisa deu certo, né? Então, como que foi o efeito desta pregação, desse ato de Cristo? Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas. Todos que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele, né, para tocá-lo. E os espíritos impuros caíam aos seus pés, né? Ou seja, aquilo que Jesus vem realizar em nós tem essa dupla característica. Primeiro, libertar-nos do mal que foi semeado em nós,
da nossa falta de sabedoria, da nossa falta de vida, da nossa entrega maciça às paixões, aos pecados, às desordens. Então isso cai por terra, né? Cai por terra. E Jesus rompe o diálogo que antes foi estabelecido entre os homens e essas coisas. Porque os demônios, quando eram expulsos, todos gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas o que Jesus ordenava a eles? Que calassem. Por quê? Porque quando eles estavam falando e falaram inicialmente aos homens, eles seduziram os homens de mentiras. E essas mentiras foram roubando a liberdade do povo. E roubando essa liberdade, tomando também conta da sua inteligência e de sua razão, a vontade desses homens estava assentada sobre os pecados, sobre os medos, inseguranças, sobre traumas, sobre falta de virtude, sobre paixões desordenadas. Então, por mais que os demônios cheguem a reconhecer Tu és o Filho de Deus, eles anunciavam isso às pessoas, né? Não tiravam o credo por completo, mas tentavam fazê-las acostumar coisas incompatíveis, como água e azeite, ou seja, saber quem é Deus, mas viver do pecado. Saber o que é a graça, o que é o amor, o que é a liberdade e viver na prisão, na escravidão, na angústia. Saber o que é luz e viver nas trevas. Saber o que é presença de Deus e viver na solidão, na ausência dele. Por isso Jesus falou: acabou o diálogo. Não temos que conversar com o demônio. Os homens não podem dar ouvido ao demônio. A ordem correta é esta, né? Jesus está na barca, no centro dela, no meio dela, e a essa barca ele dá o seu corpo, o seu sangue, sua divindade, sua alma, eucaristicamente falando, na escritura, na doutrina, na verdade, e apoiado pelos discípulos, a sua palavra chega. Os homens têm visão de Jesus. Os homens conseguem perceber o Senhor. E ali todos os males são curados, né? Os homens então se veem livres e acorrem a Jesus de maneira verdadeira. É isso que o Evangelho quer dizer. E vejam, meus irmãos, que de fato, né, no mundo que nós vivemos, a gente reconhece que muito tempo já foi perdido e dialogado com coisas ineficazes a respeito de nós mesmos. Por exemplo, nós vivemos hoje no ano de 2025. Olha, meu Deus, quanto tempo, né? Quando eu estava lá, menino com 18, 19 anos, começando a fé, eu nem imaginava o que seria no ano de 2025 e cá estamos já. Mas estamos em um mundo já bem caduco, já bem idoso. E várias pessoas, né, tentaram fazer isso com os homens. Ou tirar-lhe a fé, ou não tirando a fé, apenas desvirtuar os sentidos. E fazendo os homens crer que não precisavam de fé, não precisavam de religião, que não precisavam acorrer a Jesus. Chegaram até a dizer que homem não tem alma, que homem não tem sentido, que homem não tem propósito, que coloque-se os homens, então, diante de uma grande provação, todos eles se tornarão animais, querendo solucionar apetites sexuais, fome, sede, bens, confortos. E aí você vai me dizer assim, não, é impossível que alguém tenha visto o homem de maneira tão pejorativa e tão triste. Não. O nome desse pensador é Freud. Aquele que fundou a teoria psicanalítica para a terapia. Vendo que todos os homens são, na verdade, apenas um trauma de como ele ressentiu pulsões sexuais. É uma maneira que foi acreditada, validada, né? Então, sim, os homens têm apetites, instintos animalescos, têm paixões? Tem. Mas o homem é só isso? Não. Será que é isso que aconteceria com os homens se fossem colocados em uma situação adversa? Não. Os homens foram colocados diversas vezes em situações adversas. E nessas situações eles ainda amam, ainda dão a vida pelos outros, ainda buscam sentido para a própria vida, ainda sabem fazer sacrifício. Os homens não são animais. Eles são dotados de algo a mais. Mas esse algo a mais, quem revela plenamente é Jesus.
Quanto mais a gente se aproxima dele, mais isso daqui acontece. Os nossos males são lançados fora. Os demônios caem por terra. Rompe-se aquele diálogo que existia entre o homem e os males e passa a haver um diálogo salutar, onde Deus comunica a sua graça e finalmente eu posso viver. É isso que eu desejo a você no dia de hoje, proximidade de Cristo. E que em Cristo você conheça realmente quem você é. Eu não estou prometendo algo vão, né? Se tem uma coisa certa que eu posso prometer à vida de alguém em Jesus você há de descobrir-se, descobrir a verdade, descobrir a Deus e ser plenamente feliz. Disso eu tenho certeza, certeza. E essa certeza chega a ser maior do que eu, bem maior do que eu. E quanto mais eu vivê-la, mais em mim também será possível ver tal graça sendo alcançada. Portanto, meus irmãos, é o que eu desejo para você. Nada mais diferente do que eu desejo para mim também. Deus abençoe você. Tenha um santo dia.